A paz do Senhor, irmãos. Um prazer, eu sou a Branca Carvalho. Pode me chamar de irmã Branca. Por quê? Aqueles que são filhos de Deus e têm Cristo como seu único Salvador, esses são irmãos em Cristo. E hoje eu estarei dando início à leitura da Bíblia. Eu decidi fazer esse vídeo, começar a fazer esse vídeo para quem está sem tempo de ler, na correria do dia a dia. Então esse vídeo ele serve para você ouvir quando você estiver no ônibus, estiver no ponto de ônibus, quando você estiver dentro do táxi, limpando a casa, fazendo algum trabalho no escritório, quando você tiver aquele tempo, ou até mesmo você estando na sua casa, naquele seu momento que você pega para ouvir sobre Deus, que você também quer ter uma proximidade maior com Deus, que você quer conhecer realmente a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está aqui. A verdadeira palavra de Deus está aqui. E o que eu decidi? Levar esse conhecimento conforme da maneira que está aqui. Eu não vou nem acrescentar e nem tirar. Tudo que eu vou falar é o que está aqui. Aí você também pode pegar a sua Bíblia para você ir acompanhando. E você, se você não tiver uma Bíblia, ou você tem uma Bíblia e você acha ela muito difícil, eu recomendo essa Bíblia, que ela é a Bíblia Sagrada. E ela é da Almeida Corrigida Fiel. Essa Bíblia, ela é traduzida totalmente fiel. Aí ela é do Almeida. Ela é maravilhosa porque as letras são num tamanho ótimo para ler e as falas que são de Cristo, elas vêm sublinhadas, grifadas de vermelho. Então é muito, eu acho ela assim fácil, de um bom entendimento. Bíblia não é fácil, mas eu acho ela fácil. Não é tão difícil como outros tipos de Bíblia. Aí, Bíblia, se você quiser conhecer mais Bíblias, tem vários tamanhos. Tem em letras maiores ou em letras menores, de bolso, ou uma assim, que ela é de mais fácil, olha, para você pegar, colocar assim na mão, sentar e ler. Eu acho esse tamanho aqui maravilhoso, excelente. Aí ela é assim. Então, essa é a Bíblia que eu recomendo. Palavras de Cristo em Evidência. Claro, nós iremos começar com o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia é o Velho Testamento, que é mais do que essencial, porque é a palavra de Deus que está aqui. O primeiro livro da Bíblia é o livro de Moisés, chamado Gênesis, a criação. Então vamos começar a nossa leitura. Se você tiver uma Bíblia, você pega. Se você não tiver, você vai me ouvindo. Se você não entender algo, volta novamente, não tem problema. Então bora lá começar a ler Gênesis, que é um livro muito interessante. Afinal, é a criação de tudo. A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles existem. Capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era bom a luz. Ele viu que a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e foi a manhã, o primeiro dia.
E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. E ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. Criação da vida vegetal. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê frutos, segundo a cada espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do 4º dia. A criação da vida animal. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Vamos virando a página. Gado, répteis, esferas da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E Deus fez as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Criação do homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus,
e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que de semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que de semente, servo-as para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto, o primeiro sábado. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia, que foi o sábado, de toda a sua obra que ele tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, após Deus fazer tudo, criar tudo que tem na terra, em 6 dias, no sétimo dia ele descansou. O sétimo dia é o sábado. E o que ele fez no sétimo dia? Ele descansou, abençoou e santificou o sábado, para que nós os guardemos. Por hoje vamos ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que está sem tempo de ler, que está sem tempo de pegar a Bíblia, ou porque não tem a Bíblia, ou até aquela pessoa que não tem leitura. Esse é o momento da gente passar, de transmitir, de compartilhar a palavra de Deus, a palavra verdadeira de Deus, o que está na Bíblia. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. O máximo de pessoas, compartilha. Convida aqui para conhecer o canal. E todos os livros, eles estarão em playlists separadas. Aí essa é do Gênesis. E até o próximo dia e que a paz do Senhor esteja convosco.